Se você não seguir as diretrizes de Deus, você vai enfrentar graves problemas. Se você não seguir a direção que o Espírito Santo, que Jesus Cristo está falando para você, através de homens e mulheres, através de pregações, através de louvores, através de leituras bíblicas, através de sonhos, se você não seguir a direção de Deus, trocando em miúdos, você vai, como diz, né, o ditado popular, você vai se ferrar. Não seguir a direção de Deus, olha, traz graves consequências. Quem insiste em seguir um caminho de tortuosidade, pecado, não apenas pecados graves, porque às vezes a gente pensa que o que traz graves consequências para a vida de uma pessoa é praticar pecados como roubos, né, desviver alguém, traições, vender entorpecentes, né, enfim, praticar a maldade, realmente coisas mais graves aí, que culturalmente a gente entende como pecados mais sérios. Mas não é apenas isso não, tá? Às vezes a gente cometendo, desobedecendo, não fazendo aquilo que Deus ordena nós fazermos, também pode trazer consequências bastante sérias e graves para o nosso futuro, não apenas para nós, mas também para as pessoas ao nosso entorno, como parentes, familiares, pais, filhos. As pessoas a quem nós amamos muito podem sofrer graves consequências devido a pecados de ação e a pecados de omissão. Podemos pecar tanto agindo como deixando de agir, fazendo aquilo que Deus nos fala para fazer. Então, quem desobedece a Deus, estou usando uma colinha aqui, então não estranho estar olhando para baixo, tá? Às vezes dou uma olhada aqui para me guiar aqui na reflexão. Então, assim, quem desobedece a Deus, mais cedo ou mais tarde, vai se prejudicar de maneira muito grave. Então, leve muito a sério, tá? A sua vida com Deus, o seu tempo de oração. Se Deus está te guiando a interceder por outras pessoas, orar, ter uma vida mais próxima a Ele, isso vai te trazer muita proteção. Tem pessoas que sofrem ou sofreram e vão sofrer graves acidentes, né, enfermidades e situações muito tristes na vida, porque não estão cobertas espiritualmente. E tem gente que gosta de cobrar dos pastores cobertura espiritual, gostam de terceirizar a culpa, né, da sua fraqueza espiritual para, não, a minha igreja não é tão boa, não, mas meu líder não convoca a igreja para oração, que o líder dos jovens, que o líder dos varões, o líder das senhoras, os professores das crianças não cuidam dos meus filhos como deveria. Mas isso é realmente uma bela de uma desculpa furada, uma conversa fiada de gente irresponsável, tá? Se alguém não está te cuidando como você gostaria que cuidasse, isso não é justificativo ou desculpa para você, né, viver uma vida errada, viver uma vida fria, uma vida de espiritualidade morna. Se alguém não chama você para oração tanto quanto deveria, você sabe já, o simples ato de você argumentar e apontar a falta de oração da sua igreja como um ponto fraco, um ponto que fica a desejar, fica devendo ali e você não ora, isso já mostra que você está em pecado, que você está em erro, tá? Então você tem que ser o primeiro a chamar o seu líder. Chama de canto seu líder, seu pastor, seu marido, sua esposa, para orar. Seu filho, seu pai, sua mãe. Você tem que assumir sua responsabilidade. Você não é um ser acéfalo. Deus te deu cérebro, Deus te deu boca. Se de repente você não é uma pessoa que tem problemas mentais graves, que provavelmente não é o caso, então você tem toda a capacidade, habilidade, habilitação para, né, chegar junto e assumir responsabilidades no reino de Deus, na sua casa, no seu lar, na sua empresa, intercedendo, aumentando aí de 5 em 5 minutos aí seu tempo de oração, aumentando aí de 5 em 5 versículos o seu período de leitura bíblica e se consagrar mais e mais a Deus, tá? Então, você insistir em não seguir a diretriz de Deus, porque a palavra de Deus nos chama para a oração. A palavra de Deus nos incita, nos convoca para a leitura bíblica, para a meditação, para o estudo da palavra, para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ele. Porque o pecado traz consequências, né? A gente só consegue se fortalecer em Deus para vencer o pecado e nos proteger dos ataques do maligno através da alimentação espiritual, né? Que já é conhecida de todos, ou da grande maioria de alguém que já teve algum contato com o evangelho, com o cristianismo. Quais são esses meios de alimentação espiritual, de fortalecimento espiritual? Leitura bíblica, oração, adoração a Deus, participar de uma igreja cristã séria próxima aí da sua casa, né, que facilite o seu acesso, de repente nem é próxima da sua casa, mas se você tem facilidade aí
de se deslocar ou tem disposição para pagar o preço de ir para outra localidade, para alguma outra igreja da qual você considera mais saudável na fé, e você está disposta a ir até essa igreja para servir a Deus em comunhão com outros irmãos, então faça isso, tá? E dê o seu melhor para Deus. Não se limite a prestar apenas um culto na semana para Deus. Não se limite a apenas ler a Bíblia somente nos horários dos cultos. Isso não é saudável. Deus, assim, Ele chama nós para mais próximo dEle. Se você quer ter intimidade com Deus, ter proteção divina para a sua saúde, para a sua família, para os seus bens, para os seus negócios, para a sua profissão, você precisa buscar mais a Deus, estar realmente protegido debaixo das asas do Todo-Poderoso. Não é levando uma vida espiritual desleixada que você vai conseguir essa proteção, essa força, esse poder, esse livramento. Tem muitas pessoas que já perderam a vida exatamente porque, ao invés de estar numa igreja cultuando a Deus, estava no boteco. Ao invés de estar na escola dominical, no horário ali da escola dominical, buscando a presença de Deus com outros irmãos, aprendendo mais a Bíblia, estava jogando futebol ali, onde teve uma confusão, tiroteio, etc. Não é que você não deva ter o seu tempo de prática de esportes, não é que você não deva ter um tempo ali de social, né, com amizades saudáveis com seus parentes, seus amigos, não é isso, não é que você tenha que se isolar. Porém, um tempo de se socializar não deve suprimir ou reduzir o seu tempo de intimidade com Deus. Você precisa manter o seu tempo de consagração, de oração, de cultuar a Deus, de ter comunhão com os demais irmãos, intactos e até mesmo amplificados. Você precisa aumentar o tempo de intimidade com Deus, tá? Então, se aferre a Deus, se apegue a Ele com firmeza, com dedicação, tá? E obedeça a direção dEle. Tá? Tem muitas pessoas que querem vitória, querem bênção, mas não querem obedecer. Tá? Pedir misericórdia não é uma varinha de condão, tá? Pessoa que não tem uma vida na presença de Deus, né? Deus está falando, busca a minha presença, fecha essa brecha, se fortaleça na fé, fortaleça seu espírito. Você só vai vencer essa tentação, esse laço, se você estiver próximo a mim. E a pessoa não quer buscar, não quer orar, você de repente não quer aumentar o seu tempo de intercessão, não quer passar a orar. Então você precisa se corrigir, tá? Você precisa buscar mais a Deus, cultuar mais ao Senhor, liberar perdão, viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Você precisa compartilhar da sua fé, ser uma pessoa mais bondosa, misericordiosa, um homem piedoso, uma mulher piedosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que não anda pela rua provocando os outros com gestos, com olhares, com atitudes que não glorificam a Deus. Você sabe que você está prejudicando o semelhante ou induzindo-o ao tropeço, a perder a paciência, a prejudicar a saúde. Então você precisa mudar esse comportamento. Deus aponta para nós os nossos erros e pecados, não para acusar, mas para chamar para uma transformação, para que nós venhamos nos parecer mais com o Filho dele, Jesus. Você, homem e mulher, jovem, criança, adolescente, ancião, adulto que está do outro lado desse vídeo, você precisa aceitar e parar de fazer de conta que não está entendendo do que eu estou falando. Você não pode continuar se fazendo de tolo, fazendo de tola, fazendo de conta que não está entendendo do que Deus está te falando. Abandone esses pecados de moralidade sexual, palavras torpes, ira, contenda, falta de perdão. Deus, ele vai corrigindo, ele corrige, ele chama atenção, com amor, com paciência. Tá? Mas depois, quando vem o juízo de Deus, não adianta clamar misericórdia, achando que pedir misericórdia para Deus ou pedir perdão é uma varinha de condão que faz mágicas, faz pecado desaparecer do nada, assim, sabe? Como se Deus fosse um vovozinho, um bobão. Não é bem por aí, tá? Toma muito cuidado, porque pedir misericórdia, pedir perdão para Deus não é uma varinha mágica, não é uma palavra mágica, não é uma palavra ali, né, oculta e extraordinária que faz com que seus pecados apaguem de qualquer maneira, como se Deus, sabe, fosse um ser ali inconsciente, uma máquina, um robô que ouve as suas petições ali e atende a qualquer custo. Não é assim. Deus é um ser consciente e ele, quando você pede perdão, ele olha o seu coração, olha o que você fez nas últimas 24 horas, ele considera a pessoa que você tem sido nos últimos 7 dias, nos últimos 40 dias, no último ano. Ele vê o que você vai fazer na próxima hora, nos próximos dias. Pela graça dele, ele libera perdão.
Ele perdoa quase sempre, porque existem momentos que Deus dá um basta. Existe um versículo lá em Provérbios 28:13, que diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e os abandona os pecados, alcança a misericórdia. Olha só, para alcançar a misericórdia é necessário que haja um verdadeiro arrependimento e abandono dos pecados. Então você precisa dar o seu máximo para vencer o pecado. Existem fraquezas suas que você um ou outro pecado, uma ou outra área que acidentalmente, de tempos em tempos, eventualmente o cristão cai, você vai cair. Mas é um acidente do qual você se lamenta profundamente e se esforça assim sem medida e não desiste de continuar lutando contra. O cristão não pode adotar um pecado como sendo de estimação e achar, não, esse pecado aqui realmente não vou conseguir vencer, eu não consigo mais, então deixa ele aqui, que esse é o meu pecadinho de estimação. Não. Essa é uma luta que você vai ter que lutar até o fim dos seus dias e você vai mais vencer do que perder. Você vai ter muito mais dias de falar, olha, eu venci 400 dias e perdi 4. É mais ou menos isso. Você vai vencer muito mais do que perder, mas para isso você precisa buscar de Deus, fortalecer seu espírito, fortalecer a sua fé, se fortalecer no Espírito Santo, se encher do Espírito Santo de Deus. Aí você vai conseguir mais vencer do que perder. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é preciso se adequar, é preciso seguir as diretrizes de Deus, a direção do Espírito Santo, a direção que a palavra de Deus nos ensina constantemente. Quando pedimos perdão para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá uma nova oportunidade de tentar outra vez. Então, você caiu, está tropeçando em certos pecados, vá, peça perdão com sinceridade. Medite onde é que você deu brecha para cair naquela área. E pense e busque de Deus sabedoria, ore, coloque diante de Deus, pedindo para Ele estratégias de como você consegue fechar essa brecha, para mitigar e mortificar a sua carne, vencer esse pecado carnal. Você precisa não se acomodar, mas continuar buscando de Deus a sabedoria, a capacidade, a metodologia, a estratégia para vencer as áreas de maior fraqueza da sua vida. Então é importante você seguir as diretrizes de Deus para que você não sofra graves consequências, não apenas na questão de não prosperar financeiramente e também em outras áreas da vida, como também de você sofrer consequências graves eternas. Você só pode chamar Jesus Cristo de Senhor, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, se de fato você seguir as diretrizes, as ordens desse Senhor. Se você não obedece ao Senhor, você não é servo do Senhor. Se você não é servo do Senhor, você não vai subir com Ele na glória. Diante da insistente negação em obedecer a Deus, a pessoa que insiste em não obedecer a Deus, fica ali procrastinando a obediência, diante dessa desobediência insistente, esgota-se o período da graça de Deus e da misericórdia de Deus e inicia-se o tempo do juízo e do castigo. Então, observa a sua vida, analisa a sua vida, se você está há muito tempo enrolando em obedecer a Deus, em seguir a direção que Ele já te deu há muito tempo. Corrija-se com urgência, leva muito a sério, meu querido, minha querida, leva muito a sério a sua vida com Deus, sua vida espiritual, como é que você está conduzindo as coisas, tá? Sua consagração a Deus, pecados antigos, reconsidere a sua vida ministerial, a seriedade com que você está fazendo a obra de Deus. Se existem pecados de estimação, perdão não liberado, o quanto você está se dedicando a servir aos outros, servir a igreja, servir aos perdidos, né, em santidade, segundo os propósitos que Deus tem para a sua vida, de acordo com aquilo que Ele já determinou para você e que você sabe que você tem que fazer porque é o chamado de Deus para você. Não se negue a obedecer a Deus, não pense que Deus, sabe, deixa de lado, Ele não quer obedecer, então deixa para lá, depois eu volto a conversar com Ele para ver se mais para frente ele aceita a minha vontade. Deus não é assim, Ele te preparou para esse momento, Ele tem um propósito, né, que não converge apenas para a sua situação local. O chamado de Deus para a sua vida não se limita às suas circunstâncias pessoais.
ao seu humor do momento, às suas condições financeiras, ao seu bem-estar, mas diz respeito à eternidade de muitas outras almas, diz respeito ao bom andamento da obra de Deus que envolve centenas, talvez milhares, milhões de vidas. Então, reconsidere aí a obedecer ao Senhor, fazer uma análise profunda e séria do modo com que você está conduzindo, né, os seus dons, o seu dia a dia. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te fortaleça e te ajude a seguir as diretrizes, a direção que Ele tem para a sua vida. Deus amado Pai, acorde pela Tua graça, Pai amado, essa pessoa que está do outro lado desse vídeo, ajuda essa pessoa a te amar, Deus, a te honrar acima de todas as coisas. Ajuda esse coração, Pai amado, a ouvir a Tua palavra de maneira simples e humilde, de maneira grata, de maneira submissa, aceitando o Seu senhorio sobre a história dele ou dela. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa pessoa do tropeço, da enfermidade, toda inveja e perigo. Protege essa vida, dá-lhe força e ânimo para se sujeitar ao Teu senhorio, à Tua vontade, aos Teus propósitos para a vida dele, para a vida dela. Em nome de Jesus, que eu os abençoo. Glória a Deus e amém. Eu agradeço muito a sua audiência. Continue orando, colocando diante de Deus a sua vida. Peça para Ele forças para você seguir em frente, não desistir da caminhada cristã. É uma caminhada realmente difícil, mas aqueles que perseverarem alcançarão, né, o cumprimento das promessas de Deus. Deus te proteja e te guarde neste dia. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Até mais.